Olá pessoal, tudo bem? Seguindo aqui na nossa análise da Lei Geral de Concursos Públicos, eu tratarei nesta terceira aula sobre a fase de planejamento dos concursos. Antes de falar das regras, vamos recordar a definição desse conceito tão importante. O planejamento nada mais é que um conjunto de medidas de diagnóstico de uma realidade, de definição de objetivos e metas e também das ações necessárias para atingir esses objetivos e metas. Além disso, o planejamento é sempre acompanhado por mecanismos constantes de avaliação. O Estado tem o dever de usar o planejamento em todas as suas funções, sobretudo nas funções administrativas. E eu digo isso pelo fato de que o planejamento confere racionalidade à ação estatal e, portanto, colabora com a previsibilidade, colabora com a eficiência, com a economicidade e com uma série de outros princípios gerais da administração pública. Vejam, um dos pontos mais interessantes, na minha opinião, dessa Lei Geral de Concursos Públicos de 2024 é a valorização do planejamento. Como eu comentei, essa lei prevê três fases gerais dos concursos públicos: a fase de abertura, a fase de planejamento, que eu comentarei agora, e a fase de execução. Então, notem que o planejamento é fundamental para que nós não tenhamos erros nos concursos públicos, para que nós possamos reduzir os riscos de invalidação desses concursos. E tudo isso é muito relevante na prática, porque milhões de cidadãos se envolvem nos concursos públicos, criam expectativas em relação a esses concursos, mudam suas rotinas para estudar e se preparar, assumem vários custos e despesas, inclusive investimentos, para que possam ter sucesso nessas provas dos concursos. Então, fazer concurso não é brincadeira. O Estado não pode brincar de concurso público. E é por isso que eu reputo essas regras de planejamento como as regras mais relevantes dessa Lei Geral de Concursos de 2024. Bom, a primeira questão importante aqui diz respeito a quem planejará os concursos. O artigo 4º da Lei Geral de Concursos nos diz que as funções de planejamento caberão a uma comissão organizadora interna daquela entidade que quer contratar pessoas para empregos públicos ou que quer nomear pessoas para cargos públicos, ou é também possível que essas funções de planejamento sejam delegadas a um órgão especializado do mesmo ente federativo ou até mesmo, excepcionalmente, de um ente federativo diverso. Eu gostei muito dessa norma do artigo 4º, que permite que se deleguem as funções de planejamento do concurso para um outro ente federativo. E digo isso porque, no Brasil, nós temos milhares de municípios com um porte muito reduzido e com uma administração pública muito frágil. E essa regra é fundamental, principalmente para esses municípios que não contam com uma estrutura suficiente para cumprir essa lei e para executar as funções de planejamento e também as funções executórias que um concurso público exige. Tá certo? Então, vamos lá repetindo, não é? Quem é que vai planejar o concurso? Ou uma comissão organizadora interna daquela entidade que, não é, deseja realizar o concurso, ou um órgão especializado do mesmo ente federativo, ou até mesmo, excepcionalmente, um órgão especializado de outro ente federativo. Então, o município, não é, pode transferir, pode delegar as suas funções de planejamento de um concurso público para um órgão estadual especializado. Tá bom? Outra coisa importante. Quando se fizer a opção por comissão organizadora, é preciso que essa comissão organizadora respeite as normas gerais da lei. E a lei diz o seguinte: essa comissão deve ter um número ímpar de membros e esses membros devem ocupar cargo ou emprego na administração pública. A contrário sensu, pessoal, isso significa que temporários e colaboradores não podem participar desses órgãos de planejamento de concursos públicos, tá bom? Então essa é uma interpretação a contrário sensu. A lei não diz isso explicitamente, ela não veda os temporários e colaboradores, mas nós extraímos isso por uma interpretação negativa das suas normas. Outra coisa muito interessante:
um dos membros, no mínimo, dessa comissão organizadora deve ser da área de recursos humanos e os demais membros deverão exercer atividade de complexidade igual ou superior à dos cargos ou empregos que se deseja prover com um concurso público. Então, isso aqui é muito interessante, é uma inovação que merece ser destacada. A ideia é que o concurso não seja simplesmente organizado por pessoas que têm conhecimento técnico daquela área do cargo ou do emprego. É importante sempre considerar alguém que conheça de recursos humanos, conheça de gestão de pessoal, porque um concurso público não diz respeito apenas a conhecimentos técnicos. Existem outras questões envolvidas num concurso público, relativas a competências, a habilidades, não apenas a conhecimento técnico. Então, essa é uma exigência muito interessante dessa Lei Geral de Concursos. Outra coisa, a lei nos diz que a comissão decidirá por maioria absoluta, ou seja, não há necessidade de consenso entre os membros para que a comissão organizadora possa tomar as suas decisões. Há também pontos interessantíssimos nessa lei sobre o princípio da impessoalidade e da publicidade. O artigo 5º se preocupa explicitamente com a impessoalidade nos concursos públicos e veda que participe da comissão de organização do concurso qualquer pessoa que tenha vínculo com entidades de preparação para concursos ou que fazem execução de concursos. E também essa lei veda que participe da comissão qualquer pessoa que tenha vínculo de parentesco de até 3º grau com candidato. Então, imaginem que eu tenha lá uma servidora na comissão de concurso público e o seu esposo venha se candidatar à vaga. Essa lei é clara e evidente ao dizer, olha, aqui existe um caso de impedimento. Na verdade, essa lei nem precisaria ter dito isso, porque isso já decorre da legislação de processo administrativo e também dos códigos de processo. Aliás, pessoal, eu gostaria de agregar essa informação. Embora a lei traga essas duas hipóteses de impedimento, de vedação de participação na comissão organizadora, essas não são as únicas hipóteses de impedimento. Nós temos que aplicar aos processos de concurso público todas as regras de impedimento e suspeição que constam das leis de processo administrativo e também subsidiariamente dos códigos de processo, tá certo? Vamos lembrar aqui do artigo 15 do Código de Processo Civil que diz, olha, na situação em que não haja uma norma específica sobre processo administrativo, nós podemos estender as normas do processo judicial para a administração pública. Artigo 15 do CPC, não podemos esquecê-lo, inclusive porque o Supremo já declarou a sua constitucionalidade. Outra coisa importante, essa Lei Geral de Concursos se preocupa com a transparência, com a publicidade. Além de exigir decisões motivadas, essa lei também requer que as reuniões da comissão de organização sejam registradas em ata e que essas atas sejam disponibilizadas para conhecimento geral. Então, a reunião de organização não pode realizar reuniões secretas, não pode ocultar as suas decisões da população, porque os concursos, além de envolverem recursos financeiros do Estado, mexem com a vida da população, interferem na previsibilidade e na segurança jurídica. Então, muito importante aqui essa norma da Lei Geral de Concursos, no sentido de que a comissão tem que registrar suas reuniões em ata e essas atas devem ser disponibilizadas à população. Agora, é óbvio que nós temos algumas informações sensíveis nos concursos públicos e a lei também foi muito prudente aqui, porque diz o seguinte, informações que possam comprometer a efetividade ou integridade do certame só serão disponibilizadas após os resultados. Então, algumas informações não precisam ser disponibilizadas imediatamente, porque elas podem, prejudicar o processo do concurso, mas, nesse caso, a publicidade terá que ocorrer posteriormente. Tá bom? E para fechar esta terceira aula sobre a Lei Geral de Concursos, eu gostaria de comentar aqui sobre as funções indelegáveis da comissão de organização ou de qualquer órgão que exerça essa função. O artigo 6º lista inúmeras competências da comissão organizadora, mas claramente 5 delas são indelegáveis e porque envolvem exatamente o planejamento. O planejamento é fundamental e o Estado não pode abrir mão do planejamento. Então vejam, mesmo quando a administração pública
contratar um ente privado para executar o concurso, aplicar as provas e assim por diante, mesmo nessa situação, nós precisamos ter um órgão público interno responsável pelo concurso e responsável pelo planejamento. E esse órgão não poderá delegar as seguintes atividades que eu listarei aqui. Em primeiro lugar, não se pode delegar a atividade de planejamento das etapas do concurso, não se pode delegar a atividade de listar, de identificar os conhecimentos, as habilidades e as competências que serão exigidas dos candidatos. Também não se pode delegar a decisão sobre os tipos de prova e os critérios de avaliação. Além disso, não se pode delegar a definição do conteúdo programático, das atividades práticas e habilidades que serão avaliadas, nem mesmo a questão de usar ou não a avaliação por títulos no concurso, tá certo? Então, a comissão tem que tomar essas decisões sobre as etapas, sobre as provas, sobre eventualmente a avaliação de títulos, sobre os conhecimentos que serão exigidos no concurso, entre outras coisas que estão nesses 5 incisos do artigo 6º, tá certo? Então, repetindo, ainda que uma entidade venha a ser contratada para desempenhar a fase executória do concurso, essas atividades de planejamento devem permanecer nas mãos da administração pública, tá bom? Na próxima aula, eu entrarei finalmente na fase executória do concurso. Falarei um pouquinho sobre provas, sobre a avaliação de títulos, entre outros temas. Um grande abraço e até lá!